estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Vem, 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 vem. Bondoso e eterno Pai, Deus de glória, Deus de poder, louvado seja o teu nome, ó Deus. Aqui estamos, ó Deus, nos apresentamos porque respondemos ao chamado do Senhor. Respondemos, ó Deus, ao toque do Senhor, toque que nos chama, nos transforma, toque que move o nosso viver, nos transforma, ó Deus. Vem, Senhor, com teu Espírito, nos inspirar a adorar ao Senhor, a ouvir a tua voz, a viver a comunhão. Que o teu Espírito, ó Deus, esteja em cada um de nós, movendo os corações, movendo, ó Deus, com teu cuidado, movendo, ó Deus, transformando, quebrantando, movendo, ó Deus, nos inspirando, nos ensinando a adorar ao Senhor. Cuida dos corações aqui, ó Deus. O Senhor sabe, ó Deus, como cada irmão, cada irmã chegou. O Senhor sabe o que cada coração traz. O Senhor sabe a bagagem, as esperanças, as dores que cada coração carrega. E eu clamo agora, Senhor, para que tua misericórdia esteja passeando em cada coração. O teu agir, ó Deus, transformando, curando, libertando cada coração, ó Deus. Cuida, Senhor, com teu poder e graça de cada coração, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém, amém. Quero saudar a igreja com a graça e a paz de Cristo Jesus, amém? Amém. Abre a tua Bíblia comigo no Salmo 139, Salmo de número 139. Eu vou ler do verso 1 até o verso 13. Veja o que diz a palavra do Senhor, Salmo 139. Diz a palavra do Senhor: Senhor, tu me sondas e me conheces.
Sabes quando me assento, quando me sento e quando me levanto. De longe conheces o meu pensamento, observas o meu andar, o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha boca e tu, Senhor, já conheces todas. Tu me cercas por todos os lados e pões tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Se eu digo as trevas com certeza me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia para ti. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Palavra do Senhor, palavra de Deus. O sexto verso fala a verdade de todo este capítulo. Nós lemos até o verso 13, mas o sexto verso revela tudo desse texto. Diz assim: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que não posso atingir. Esse texto fala da maneira como Deus nos criou, como Ele nos conhece. E nos conhece melhor do que nós mesmos. Conhece a nossa história, conhece os nossos medos, as nossas esperanças. Ele conhece tudo o que nós trazemos aqui. Às vezes nós podemos até olhar uns para os outros, dar um sorrisinho, um bom dia, paz do Senhor, Deus te abençoe, um abraço aqui, outro ali. Nos alegramos em ver os nossos irmãos, rever os nossos irmãos. Mas o Senhor conhece o coração. Ele sabe o que está lá dentro do teu coração. Ele olha lá para dentro do teu coração. Ele sonda o seu coração. Ele sonda o seu coração. Então, como é bom poder saber que esse Senhor que nos criou, Ele sonda, Ele sabe, Ele conhece e Ele nos dá a condição de chegar até Ele. E Ele nos deu Jesus Cristo. E se hoje estamos aqui é por causa da maravilhosa graça de Cristo Jesus. É porque Ele está vivo, é porque Ele vive, é porque Ele nos salvou, é porque Ele nos chamou. E uma das grandes verdades do Evangelho que eu tenho chamado esse ano de os sólidos da fé cristã, tenho falado na conexão da fé. Desde janeiro eu estou falando sobre os sólidos da fé cristã. Falei sobre Deus como sólido, aquilo que as narrativas do nosso tempo não podem destruir. Os nossos sentimentos não podem destruir. O que Deus é, Ele é, e não depende de nós para ser o que Ele é. Jesus Cristo tem esse poder, Ele é e não depende de nós pelo que Ele é. Jesus Cristo não precisou vir à existência. E apesar de tudo isso que Ele tem, nós vimos na semana passada, na quarta-feira passada, Ele veio nos encontrar. Ele veio nos chamar, nos trazer para perto. Efésios capítulo 2, como falei na cesta de bênção, resume claramente duas realidades distintas. A realidade de quem nós somos perdidos, pecadores, destituídos da glória do Senhor, mas mostra a realidade em Cristo Jesus, que é o outro lado, chamados para as boas obras. E tudo de bom que fazemos, tudo de alegre, de perfeito, de bom, tudo de louvor que fazemos, é porque Ele nos alcançou, Sua graça nos alcançou. E Ele nos convida a adorar. Então, o Senhor sabe o que você carrega no coração. Ele sonda, Ele olha. Mas saiba que nada pode te afastar do olhar de Deus. Talvez hoje você não entenda as questões da vida, as questões que você está passando, as questões do teu coração, mas Ele sabe. E Ele tem a direção para você. Vamos colocar em pé, vamos adorar ao Senhor. Vamos nos alegrar pela certeza que nós temos de que Ele nos deu Jesus. E é esta certeza que nos faz continuar, nos faz nos mantermos firmes no Senhor, firmes na adoração ao Senhor.
Deus enviou seu Filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei agora ao meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia. Eu me empolgo aqui. Que música linda, né? Essa música me fez lembrar de algo. Todo mundo se assustou na sexta-feira, né? Você se assustou? Todo mundo se assustou. Todo mundo. Com a tal da misotopia lá. Ninguém sabia o que era isso. Agora todo mundo sabe, né? Os celulares foram aí. E tem gente, várias pessoas me mandaram, Ricardo, o que foi isso? É um alerta? É alguma coisa? Eu, não é nada. Não é nada. Mas esse me fez pensar, minha vida está nas mãos do Senhor. E ainda que a morte me alcançar, a minha vida está nas mãos do Senhor. Amém. Nas mãos do Senhor. Feche os teus olhos e adore ao Senhor pela vida que nós temos no Senhor. Deus bondoso, Pai, recebe, Senhor, a nossa adoração. Recebe a nossa vida nas tuas mãos, Pai. Aqui estamos para adorar, para servir ao Senhor. Cuida, Deus, do nosso coração. Vem nos inspirar, ó Pai, recebe a nossa adoração. Vem nos inspirar a adorar da maneira correta, a adorar com uma vida que agrada ao Teu nome, com uma vida de adoração. Usa-nos, ó Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Salmo 139, o verso 23 diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Os irmãos podem sentar. Muitos teólogos tentam explicar esse texto e falam desse texto. Muitos especialistas bíblicos falam sobre isso. Eu mesmo já preguei algumas vezes sobre esse texto, mas a melhor explicação, melhor fala que eu já ouvi a respeito desse texto foi do presbítero Estélio. O pessoal que era do Impacto na época vai lembrar, né, Mara, do que o Estélio falou sobre isso na nossa viagem lá para Minas. O Estélio usou esse texto. Mara bem lembra, né, Mara? E ele fez a comparação e ele falou que os cientistas usam a sonda para olhar a Lua, para tirar fotos da Lua. E a sonda vai justamente para o lugar mais escuro e vazio da Lua. E ele fez essa comparação.
Assim como os cientistas mandam a sonda para ir para o lugar mais obscuro e longínquo da Lua, assim Deus faz o nosso coração. Ele sonda o nosso coração. Ele vai para o lugar mais obscuro do nosso coração. Para aquilo que a gente tenta esconder. Às vezes esconder até da gente mesmo. Até de nós mesmos. A gente faz um esforço para esconder de nós mesmos. Mas a palavra nos traz o alerta. O Senhor sonda e conhece. Mas veja que ele não fica com aquela ideia de como nós, quando descobrimos o segredo de alguém, e aí você faz a pergunta, mas você sabe que é mentira o que ele vai dizer. E você ficou com aquele olhar assim, é? Não existe sarcasmo na palavra de Deus. Não existe indireta na palavra de Deus. E ele está dizendo, eu sondo o teu coração, mas eu te amo. Eu sondo o teu coração, mas eu trato o seu coração. Eu sondo o teu coração, mas foi eu que te fiz, e eu sei o que está no mais profundo do teu coração. O Senhor sonda o nosso coração e nos traz para perto, não nos afasta. O Senhor sonda o nosso coração e conhece todas as nossas tristezas e nos traz para perto. Nos traz para perto. Por isso, o salmista reconhecendo disso, ele diz mais, ele diz, Senhor, já que o Senhor sonda, então prova-me mesmo. E se tem algum caminho mau, me tira desse caminho e transforma a minha vida. Eu te convido agora a dizer, Senhor, sonda-me. Senhor, prova. Sonda o mais profundo do meu coração. O Senhor sabe por que eu estou aqui. O Senhor sabe como eu cheguei aqui. O Senhor sabe a bagagem que eu trago no coração. Transforma-me, Senhor. Transforma-me, Senhor. Feche os teus olhos agora e fale com o Senhor. E diga. Não com medo, mas com coragem, com ousadia, com fé, e diga, Senhor, sonda-me agora, Senhor. Sonda-me e transforma-me. Sonda e trata meu coração. Sonda, Senhor. Tira a tristeza do meu coração, porque isso está me levando a pecar. Tira esse medo do meu coração. Sonda-me, ó Deus. Me tira esse vício. Me tira esse pecado, me perdoa. Fala com o Senhor agora. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra
enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Senhor, meu Deus e Pai, louvado seja o teu nome, Senhor, por teu cuidado. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor sonda. O Senhor sonda o mais profundo do meu coração. O Senhor sonda o mais profundo do coração de cada um de nós, e o Senhor não nos rejeita. O Senhor conhece as nossas tristezas. O Senhor conhece as nossas pulsões emocionais. O Senhor conhece as derivações dos nossos pecados, ó Deus. O Senhor conhece, ó Deus, nossa maldade, mas ainda assim o Senhor nos atrai, o Senhor nos traz para perto. O Senhor cuida, o Senhor mesmo tem dado essa condição de chegarmos próximo a Ti. Eu quero Te louvar por isso, mas Te pedir perdão, Senhor. Perdão pelas nossas maldades, pelo nosso dolo, pelo nosso desejo constante pelo pecado, ó Deus. Perdoa-nos, Senhor. Perdão, ó Deus, porque nos entregamos às questões emocionais, nos entregamos, permitimos, nos justificamos nessas questões para continuar na murmuração, no pecado, nos justificamos nas injustiças para deixar de olhar para o Senhor, para deixar de viver aquilo que é a Tua vontade. E em Cristo Jesus nós vimos o Teu amor nos alcançar quando Cristo deixou o céu, se humilhou, foi obediente até a morte, serviu, mas consumou todas as coisas. Perdoa-nos, ó Deus, quando não seguimos o padrão de Cristo Jesus. Perdoa-nos, Senhor. Ó Deus, cuida do nosso coração, usa-nos e ensina-nos a adorar. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, amém, aleluia. Louvado seja o Senhor, que nós podemos adorar ao Senhor, mesmo com todo o nosso mal, mesmo com tudo que temos. E mesmo quando Ele sonda ao mais profundo, ainda assim Ele nos traz para perto, nos chama para adorar e nos dá condição de adorar ao Senhor. E nós adoramos ao Senhor também para aqueles que nos visitam, né? Então eu quero apresentar para a igreja a Renata. Conhecer a Renata? Fica em pé, a Renata.
Está nos visitando. Pode ficar em pé, por favor? Deus abençoe, viu? Bem-vinda. Você veio com quem? Sozinha. Que Deus abençoe. Você veio com Jesus. Então, a Marilda está aí do seu lado. Marilda vai te dar um abraço aí, nos representando aí. Deus abençoe, viu? Muito bem-vinda em nome do Senhor Jesus. E agora, vamos colocar em pé e juntos vamos cantar louvores para a glória e honra do nome do Senhor. Amém. Paz, igreja. Hoje pela manhã, a gente chegou aqui e a gente estava se preparando para o ensaio. Aí o Samuel estava aqui perto aqui da gente e aí a Regina foi brincar com ele. Aí ele colocou o microfone na boca do Samuel e falou assim: Samuel, você vai cantar também e tal? Aí ela falou alguma coisa assim, não lembro exatamente das palavras, mas a intenção era: vamos cantar alegres porque Jesus está vivo, glória a Deus. E a gente, por vezes, não que a gente se esqueça disso, mas a gente não firma isso como uma verdade absoluta no nosso coração e não vive conforme isso fosse uma verdade. E a gente sabe aqui, mas muitas vezes não está aqui. Tava pegando o elevador com o João e eu perguntei para ele, coisa normal, de puxar assunto, muito trabalho e tal. E muitas vezes a gente tá aqui pensando em trabalho, pensando já na segunda-feira, pensando no que a gente vai ter que resolver e coisas do tipo. O que é normal, mas reserva esse momento para interiorizar isso, não só aqui, mas aqui no seu coração. Jesus está vivo. Nós vamos cantar um verso aqui, foi morto, mas ressuscitou, eu sei. Que isso seja tão uma verdade que isso te impulsione a cantar de uma forma intencional e totalmente entregue ao Senhor nesse momento. Também faça desse momento um altar no seu coração. Um altar no tempo do seu coração. Amém? Tão surpreendente, não posso entender tão grande amor que com sangue me limpou. O Filho enviado deixou o trono e a ira suportou. Que com sangue derramou. Erga a voz e adore, maravilhado por tão grande amor, o Rei dos Reis, o Senhor. Contemple o Cordeiro, foi morto, mas ressuscitou, eu sei, com toda a força e poder. E agora exaltado, e a chave do inferno em sua mão. Todos os povos louvarão. Erga a voz e adore, maravilhado por tão grande amor, o Rei dos Reis,
voz e adore. Erga a voz e adore. Maravilhado por tão grande amor, o Rei dos Reis, o Senhor. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor, quando clamas teu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Contempla, ó Senhor, e te levantarás. Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor, quando clamas teu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contempla, ó Senhor, e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele é o teu escudo em meias lutas, um refúgio na tempestade, uma torre na tristeza, fortaleza em meio à batalha. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contempla, ó Senhor, e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contempla, ó Senhor, e te levantarás. Ele vem para te salvar. Glória a Jesus. Aquele momento que nós adoramos ao Senhor com os nossos dízimos e as ofertas,
Então faça isso na liberdade do Senhor, no mover do Espírito, conforme o Senhor toca, conforme o Senhor dirige a tua vida. Fique na liberdade de fazer como o Senhor tocar o teu coração. Seja aqui no gasofilácio, seja pelo QR Code, transferência do banco, mas o importante é que tenhamos essa consciência de participar neste momento e de fazer parte desta obra também com os nossos dízimos e ofertas para a glória do Senhor. Vamos adorar ao Senhor. Eis mensagem do Senhor, aleluia, que a todos quer abençoar. Cristo salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Olhai, irmãos, olhai, sim, olhai só a Jesus. Eis mensagem do Senhor, aleluia, salva até por meio de um olhar. Nossa dívida pagou, aleluia, Jesus a satisfez na cruz. Sua vida ele entregou, aleluia, para todos os guiar em luz. Olhai, irmãos, olhai, sim, olhai só a Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Esta oferta Cristo faz, aleluia, eterna vida lá nos céus. Redenção aqui vos traz, aleluia, convertei-vos já ao vosso Deus. Olhai, irmãos, olhai, sim, olhai só a Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Aceitai a salvação, aleluia, segui nos passos do Senhor. Publicai o seu perdão, aleluia, proclamai o grande Redentor. Olhai, irmãos, olhai, sim, olhai só a Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Senhor, nós somos gratos, Pai, pela sua salvação, Senhor, que graciosamente chega a nós através de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, que através dos dízimos e as manutenções que a tua igreja tão generosamente coloca diante do altar, Pai, o conselho possa ter sabedoria para administrar, Senhor Jesus, os recursos para essa comunidade, em nome de Jesus, Senhor. E também, Pai, te pedimos, Senhor Jesus, pela palavra, Senhor, abra os nossos ouvidos, o nosso coração, para que nós possamos ouvir e também entender e sermos transformados, Senhor, pela palavra do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Chamar as crianças aqui à frente. Também quero chamar o presbítero Marcelo aqui à frente. Vamos ouvir a palavra de Deus agora, todos nós, né? As crianças lá em cima, com uma palavra preparada para o coração delas. Que Deus abençoe os professores. Nós aqui teremos a oportunidade hoje de ouvir o presbítero Marcelo, que trará a palavra do Senhor, que o Espírito Santo traga a iluminação ao teu coração. O presbítero Marcelo seja voz de Deus agora ao nosso coração. Amém? Vamos orar? Vamos orar? Senhor, apresentamos diante do Senhor essas crianças, Deus, servos e servas do Senhor, que precisam da tua palavra, precisam da direção do Senhor.
Cuida, ó Deus, daqueles que darão aula, darão a palavra, ensinarão as Escrituras a essas crianças agora. Que essas pessoas sejam usadas pelo Senhor, que essas crianças sejam iluminadas pelo Senhor. Usa, ó Deus, o presbítero Marcelo agora, Pai, como instrumento nas tuas mãos, instrumentos da tua palavra, instrumentos do teu querer para a nossa vida. E a todos nós, nos inspira, ó Deus, com teu Espírito, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Vamos nos colocar em pé, vamos fazer a leitura do texto bíblico que se encontra no livro dos Salmos, capítulo 23. Vamos ler o versículo inteiro e diz assim: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Oremos. Pai amado, obrigado porque o Senhor é o nosso pastor. Perdoa-nos, Senhor, quando tentamos conduzir a nossa vida sem ouvir a Tua voz, ó Pai. Que o Senhor possa, de fato, Senhor Deus, nesse momento, falar aos nossos corações e nos orientar, ó Pai, com o Teu Santo Espírito, para que possamos compreender, de fato, a ação do pastor nas nossas vidas. Abençoa, ó Pai, as nossas vidas, abençoe esse momento e prepara os nossos corações. É em nome de Jesus que oramos e agradecemos, ó Pai. Amém, Senhor. Os irmãos podem se assentar. Há textos das Escrituras que são, tão repetidos, tão cantados, tão citados e tão memorizados, que muitas pessoas acreditam que o conhecem profundamente. E o Salmo 23, ele está exatamente nesse contexto. Geralmente ele está nas paredes das casas, está em quadros antigos, ele está em cartões de luto, ele faz parte de mensagens de consolo, e poucos textos bíblicos são tão familiares ao povo de Deus como o Salmo 23. Mas existe um perigo nessa familiaridade assim tão excessiva em relação a certos textos, porque essa familiaridade, ela pode representar que muitas vezes nós deixamos de nos surpreendermos, com aquela mensagem que ele oferece. E o Salmo 23, ele pode ser um texto bíblico assim, muito conhecido e, ao mesmo tempo, um dos textos menos compreendidos que a gente pode imaginar. Muitos enxergam nele apenas palavras de consolo, mas, na verdade, e de fato ele consola, ele traz essa mensagem, mas ele vai muito além, porque ele fala de governo, ele fala de direção, ele fala de dependência, ele fala de disciplina, ele fala de confiança, ele fala de perseverança. Então, ele não foi escrito apenas para as pessoas que estão ali num momento de crise ou no momento de não crise, mas ele é escrito para as pessoas que precisam aprender a confiar em Deus, a aprender a confiar em Deus em todas as circunstâncias. Então, esse salmo, ele não é apenas poesia, ele é uma experiência de vida
cristã. E não é apenas um texto para que a gente simplesmente admire, ele é uma realidade que a gente precisa viver. E ao longo desses versículos, né, nós podemos ver que Davi não está descrevendo aqui uma vida sem dificuldades, né? Ele fala de vales escuros, ele fala de inimigos, ele fala de correção, ele fala de dependência, mas em cada etapa desse caminho, né, que ele percorre, existe uma certeza que sustenta a vida do cristão, né, que o pastor ele nunca abandona as ovelhas. E talvez esse seja o maior problema, né, em relação a esse salmo, né? Porque não é o fato de nós simplesmente não conhecermos os salmos. Não é esse, de fato, assim, o grande problema, mas o fato de muitas vezes a gente conhecer as palavras dos salmos, ter uma grande familiaridade com essas palavras, mas viver como se o pastor estivesse distante, né? Então, todos conhecem a frase, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas uma pergunta que o próprio Salmo faz né, implicitamente aqui, vivemos realmente como ovelhas que dependem do pastor? Então, nesta mensagem, né, nós, mais do que olhar esses versículos, nós seremos convidados a olhar novamente para o pastor, porque essa é a mensagem do Salmo. O pastor que guia, né, o pastor que sustenta, o pastor que restaura, um pastor que protege, é um pastor que conduz o seu povo. E ao longo dessa caminhada, né, o texto nos leva a essa pergunta, né, quem está de fato conduzindo a nossa vida? Né? Então, para contextualizar um pouco esse salmo, a gente sabe que ele foi escrito por Davi. E poucas pessoas poderiam falar com tanta propriedade sobre a rotina do pastor como o próprio Davi. Mas por quê? Porque antes dele ser guerreiro, antes dele ser o rei de Israel, antes dele comandar exércitos, Davi ele foi pastor de ovelhas nos campos lá de Belém. E ele conhecia, né, toda essa rotina, ele conhecia as longas caminhadas, né, em busca de alimento, ele conhecia os perigos das feras, ursos, leões, ele conhecia isso. Ele conhecia os vales escuros, ele conhecia os terrenos difíceis. E ele tinha ciência da responsabilidade constante de cuidar de um rebanho totalmente dependente dele. E no mundo antigo, o pastor ele não era apenas alguém que alimentava as ovelhas, não era apenas alguém que simplesmente supria ali as necessidades alimentares ali daqueles animais, mas ele era o quê? O guia, ele era o protetor, ele era defensor, ele era o cuidador, ele era o companheiro permanente ali do seu rebanho. E a sobrevivência das ovelhas dependiam, né, constantemente e inteiramente dele. E por isso é importante destacar que, ao falar, né, de uma relação com Deus, Davi optou, né, não escolher imagens assim de força, imagens de grandeza, né? Ele poderia ter dito: o Senhor é o meu rei e eu sou o seu embaixador, ou o Senhor é o meu general, e eu sou o seu soldado. Não, ele preferiu ali uma colocação mais humilde. Ele disse: o Senhor é o meu pastor. Ele escolhe essa figura mais e muito mais humilde, né? Então ele diz: o Senhor é o meu pastor, e implicitamente ele diz: Senhor, eu sou a sua ovelha. Então essa é uma das grandes verdades, né? E uma verdade que é muito difícil para nós, né? Para o coração humano que está acostumado a querer o quê? A grandeza, né? Porque nós sempre temos a ideia de sermos o quê? Fortes, né? Independentes, né? Capazes de controlar o que? O nosso futuro, capazes de controlar todas as situações, o nosso destino. Mas a imagem escolhida por Davi nos lembra que fomos criados para quê? Para depender de Deus, né? E o Salmo ele nasce exatamente dessa relação, né? Um pastor perfeitamente sábio, né? E um povo que precisa ser o quê? Guiado, que precisa ser direcionado.
E a gente vê aqui que Davi ele não descreve apenas quem Deus é, ele descreve o que Deus faz. Ou seja, um pastor que conduz, que alimenta, que restaura, que protege, né, que corrige, que acompanha, né, e finalmente leva as suas ovelhas para onde? Para casa. Né? Então, por isso, o tema central desse salmo não é a capacidade da ovelha, e sim a fidelidade do pastor. Né? Então, olhando aqui no primeiro verso, quando ele diz aqui, o Senhor é o meu pastor, Davi não diz apenas, Senhor é pastor, ele diz, o Senhor é o meu pastor. Existe aqui uma questão de posse, né? Então, a fé bíblica, ela não é apenas o conhecimento, né, de Deus, é um relacionamento com Deus. É isso que Davi está colocando. Então, antes de Davi falar sobre as bênçãos, né, sobre provisão, sobre proteção, sobre consolo, sobre vitória, ele declara algo que destrói a nossa autossuficiência, né? Que destrói, né, a autossuficiência humana, né? Porque ele diz, o Senhor é o meu pastor, né? E esta é a porta por onde todo o restante do Salmo entra, porque não tem águas tranquilas sem essa declaração, sem essa rendição. Não há pastos verdejantes sem esse reconhecimento. Não há vale atravessado sem o governo do pastor, sem a direção do pastor. Então, não há mesa preparada sem que haja essa entrega. Então, o texto começa exigindo o quê? A morte do nosso orgulho, a morte da nossa resistência, né? E estabelece que quem precisa estar coroado na nossa vida não é o nosso eu, é o Senhor, é o pastor absoluto, para que ele seja o quê? O pastor aqui da nossa vida. Spurgeon, ele costumava dizer assim, só pode chamar Deus de pastor aquele que se reconhece ovelha. E as ovelhas, meus irmãos, são animais completamente dependentes. Elas não seguem corretamente sozinhas, elas não conseguem caminhar bem sozinhas, elas não se defendem bem sozinhas, elas não voltam para casa sozinhas. Sem o pastor, a ovelha o quê? Ela morre, ela corre risco de morte. E pastores, né, de ovelhas mesmo, né, por experiências, né, empíricas, né, eles contam que se uma ovelha ela se desvia, ela pode caminhar até um penhasco e, sem perceber o perigo, né, ela pode morrer, né, ela pode detectar o perigo ali tarde demais. Então, Davi, ao dizer, o Senhor é o meu pastor, ele está dizendo também, eu não sou o meu próprio Senhor. Então, a primeira resposta da ovelha ao pastor não é escolher o próprio caminho, é render-se ao pastor. Né? É por isso que tantos cristãos recitam o Salmo, mas experimentam tão pouco a paz que ele descreve. Querem as águas, mas não querem o comando do Senhor. Querem os pastos, mas resistem à voz do pastor. Querem a vara de proteção, mas não aceitam o cajado que disciplina. Querem a mesa diante dos inimigos, mas não querem ser guiados por aquele que é o único capaz de preparar ali a mesa. Então, Davi sabia, né, o que estava dizendo, porque ele mesmo havia sido pastor. Ele conhecia a rebeldia das ovelhas, né? Ele sabia, ele conhecia aquelas que insistiam em sair do caminho, de comer plantas venenosas, né? Ele sabia, né, de tudo isso. E sabia que a sua voz, muitas vezes, era a única esperança dessas ovelhas. Né? E essa é a primeira grande virada, né, do entendimento desse salmo. Porque antes de o salmo consolar, ele nos confronta. Ele nos chama a essa rendição, porque ninguém pode ser verdadeiramente consolado pelo pastor enquanto ainda insiste em conduzir a própria vida ao seu modo. E a alma ela só encontra descanso quando ela para de disputar
o controle com Deus. Então, a ovelha que disputa, né, o cajado do pastor é a primeira a se afastar ali do rebanho, né? E quantos vivem exatamente assim? Quantas vezes nós estamos inquietos, estamos ansiosos, porque tentamos conduzir nós mesmos, né, a nossa vida. Vivemos cansados porque carregamos fardos que só o pastor deveria carregar. Ficamos perdidos, né, muitas vezes porque seguimos as nossas emoções e não ouvimos a voz do pastor. Nós nos ferimos. Quantas vezes nos ferimos porque escolhemos caminhos que o pastor nunca mandou trilhar. Nós ficamos confusos, né, porque tentamos interpretar o futuro, né, tentando adivinhar o futuro, sem ouvir o pastor, que já está lá no futuro e sabe o que vai acontecer. Então, é o cristão que ora pedindo a direção, mas já decidiu o que fará antes mesmo de ouvir a voz do pastor, antes de ouvir a resposta do pastor, que pede a bênção de Deus para um caminho que Deus nunca indicou para que você estivesse lá. Então, Davi diz, o Senhor, ele não diz assim, Senhor, me ajuda a eu pastorear a minha vida. Ele fala, o Senhor é o meu pastor, porque é o pastor quem guia, é o pastor que determina, é o pastor que decide o ritmo da caminhada, é o pastor que decide o caminho, é o pastor que define o tempo necessário das situações, é o pastor que define ali o descanso, a proteção, a direção. E aqui a gente vê, aqui a pergunta, né, que o texto pode também aqui nos trazer não é se você acredita em Deus. Todos nós acreditamos em Deus aqui. Mas é se você se deixa pastorear por Deus, né? E o Novo Testamento, ele amplia, né, a beleza, né, desse versículo. Quando chegamos lá em João 10, e a gente descobre quem é o pastor, né? Porque Jesus declara ali, eu sou o bom pastor. O Deus pastor, registrado aqui no Salmo 23, ele assume a natureza humana e vem buscar suas ovelhas perdidas, né? O pastor não apenas guia o rebanho, ele dá a sua vida pelo rebanho. E a única razão pela qual a gente pode dizer o Senhor é o meu pastor é porque Cristo primeiro disse, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Então o Salmo ele vem reforçar, né, justamente esse chamado. Ele não começa com conforto, ele começa com o senhorio. Ele não começa falando de promessas, ele começa exigindo de nós, falando para nós que nós tenhamos o que? A submissão. Então, antes de falar sobre provisão, Davi ele fala sobre rendição. Então, nós não somos ovelhas porque simplesmente nos rendemos, né? Isso não é um ato da ovelha em si. A gente se rende porque a gente já pertence ao pastor. A rendição ela não é um preço que a gente precisa pagar para alcançar a graça de Deus. Ela é uma resposta ao amor de Deus. É uma resposta aos atos de Deus para conosco. Então, a ovelha ela não segue o pastor para se tornar parte do rebanho. Ela segue porque ela já conhece a voz do pastor, né, a quem ele pertence. Então, quando ela se afasta do pastor, ela deixa, né, ela perde o descanso, ela perde a segurança, ela perde a alegria, né, que existe somente quando você está perto do pastor. Então, o cristão ele amadurece quando ele aceita a verdade da rendição, quando ele aceita a verdade da submissão ao pastor, né? E enfraquece espiritualmente quando tenta viver longe do rebanho e distante do pastor. Ele enfraquece quando ele aceita Jesus o Salvador. O Hernandes Dias Lopes que fala isso, né? Você só quer metade, né, do projeto de Deus, que é a parte da salvação, mas resiste a Jesus como pastor, resiste ao senhorio de Cristo. Então, tudo que Davi dirá daqui para frente, né, nesse salmo,
né? Depende justamente dessa questão, depende dessa frase, dessa afirmação. Porque quando o pastor ocupa o seu lugar, a confiança encontra fundamento nas nossas vidas, né? Por isso, depois de declarar o Senhor é o meu pastor, ele faz uma afirmação que é formidável. Ele diz: nada me faltará. E aqui não há espaço para dúvida nenhuma, né? É uma declaração de confiança total. Então, não é otimismo, não é positividade, não é confissão positiva, não é pensamento motivacional, é uma relação entre fé e rendição. E é a certeza de que, se Deus é o pastor, então não há cenário, não há, não há vale, não há ameaça ou tempo difícil capaz de roubar aquilo que ele prometeu, né, suprir para as nossas vidas. A promessa de Deus aqui nunca é: eu vou te dar tudo o que você quer. A promessa aqui é: eu te darei tudo o que você precisa para me seguir. Essa é a promessa, né? Então, é justamente isso que muitas às vezes não entendem. Então, nada me faltará não significa vida abastada, não significa ausência de lutas, não significa carteira cheia, não significa os armários transbordando daquilo que a gente acha de mais precioso. Significa que o pastor não permitirá que falte nada do que seja necessário para cumprir os seus propósitos em nossas vidas. Então, a ovelha ela pode passar ali por desertos, a ovelha, mas ela não vai morrer de sede. Ela pode passar ali os campos secos, mas o pastor sempre vai conduzir as ovelhas ali para onde há o pasto. Ela pode caminhar por caminhos perigosos, mas nunca sem a proteção daquele que vai, de fato, ali guiando ali à sua frente. Então, o problema aqui, irmãos, é que frequentemente lemos esse salmo com os olhos da nossa cultura e não com os olhos das Escrituras. Nós pensamos que nada me faltará é uma garantia de riqueza, de conforto e prosperidade, coisas sem limites, mas não é essa a promessa do salmo. Nada me faltará significa que o pastor ele vai prover tudo aquilo que é necessário para conduzir aqui as suas ovelhas. E isso inclui, né, além do pão de cada dia, inclui também a graça para obedecer, inclui a força para perseverar, direção para caminhar, inclui a correção quando nós nos desviamos, inclui o consolo aqui nas nossas aflições. Então, para Deus, a maior necessidade da ovelha não é viver cercada de abundância, mas permanecer perto do pastor. E tudo aquilo que for necessário para esse propósito, ele promete suprir. Ele promete nos abençoar. E é por isso que a ovelha não precisa viver dominada pela inquietude, pela ansiedade, porque a gente vê muitas situações em que a pessoa ela perde o sono pensando no que acontecerá amanhã. É o trabalhador que carrega o peso de sustentar a família, né, como se Deus não estivesse cuidando dele. É o cristão que ora pedindo a direção, mas vive tentando controlar cada detalhe aqui do caminho. É por isso que tantos vivem ansiosos, inquietos e perturbados, porque muitas vezes conhecemos o Salmo 23, mas desgarramos da proximidade do pastor. E o pastor ele já conhece o caminho, ele já sabe o caminho, ele já conhece as necessidades, ele sabe o amanhã. E a confiança da ovelha não está naquilo que ela consegue controlar, mas a confiança dela está naquele que conduz aqui o caminho, que no caso é o pastor. Então Davi, irmãos, ele escreveu essas palavras como alguém que conhecia o deserto. É alguém que conhecia a perseguição. Ele conhecia a guerra, ele conhecia a perda, ele conhecia a incerteza. Sua vida não foi uma sequência de dias tranquilos, mas ainda assim ele podia afirmar: nada me faltará.
mesmo diante de todas essas situações. Porque quem tem o pastor aprende que a enfermidade, ela não cancela a presença de Deus. O desemprego não cancela a providência de Deus. As portas fechadas não cancelam os propósitos de Deus. E a incerteza do amanhã não cancela as promessas de Deus. E tudo aquilo que Deus retém é também tão misericordioso quanto aquilo que ele dá. Então, alguém também pode não compreender essas questões, porque a gente acha que Deus, quando ele está falhando, a gente acha que quando Deus demora para responder alguma coisa, ele está falhando. Quando ele retém algo que nós desejamos profundamente, mas o pastor jamais falha. Ele guia, ele direciona. E guiar inclui tanto dar quanto negar. Inclui abrir e fechar portas. Inclui conduzir, né, como também impedir. Inclui permitir, né, que certos caminhos, né, nós podemos seguir e ele pode bloquear outros. A ovelha nem sempre entende os caminhos, mas aprende a reconhecer a voz do pastor. E é isso que precisa nos bastar. E às vezes Deus retém, por exemplo, uma promoção que nós desejamos, retém aqui um relacionamento que parecia tão perfeito e que acaba, retém uma oportunidade, né, que nós julgamos para a nossa vida indispensável. E aí, anos depois, percebemos que o pastor estava nos protegendo de algo que não tínhamos nenhuma ideia da consequência. E há pessoas que entendem que, os crentes, né, muitas vezes acham que Deus está demorando, né, quando na verdade ele está o quê? Protegendo. Que Deus está negando algo, quando na verdade ele está preparando. E muitos também acham que Deus está distante, quando na verdade ele está conduzindo por um caminho mais estreito e mais seguro para nós. Então a ovelha nunca vê a paisagem, mas o pastor vê. O pastor tem aquela visão de amplitude, ele enxerga o todo, ele enxerga além, né? Então, por isso, nada me faltará, é uma libertação para o nosso coração que anda tantas vezes ansioso. Não é uma promessa sobre o amanhã, é uma promessa sobre o pastor. Então, e se o pastor é perfeito, né? Então a ovelha, a vida da ovelha está segura, mesmo quando parece frágil. A provisão da ovelha, ela não está ali no ambiente, está na liderança, está no lugar onde o pastor está. Então, a segurança da ovelha não está aqui no ambiente, no lugar que ela está, de fato, na presença aqui do pastor. E o que falta para muitos, às vezes, não é o recurso, é a confiança em Deus. E não é a provisão, é a dependência do pastor. E é por isso que a alma não descansa. Muitas vezes a nossa alma não descansa por causa disso, porque tentamos viver como ovelhas, né, distante do pastor, tentando fazer as coisas ao nosso modo. E Davi declara: nada me faltará, porque antes ele declarou: o Senhor é o meu pastor. Então a ordem aqui importa. A ordem importa. Primeiro, o Senhor é o meu pastor, e depois, nada me faltará. Né? Então, quando essa confiança é real, o coração finalmente entende que, se Deus está no controle, nada do que ele permite ou impede está fora daquilo que realmente nós necessitamos. E a ovelha, ela pode não compreender tudo, mas não lhe faltará nada que o pastor julgou necessário para conduzir esta ovelha até o seu destino final. E quando olhamos para Cristo, encontramos a maior prova dessa verdade. Por quê? Porque lá em Romanos 8:32, os irmãos não precisam abrir, ele diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então a gente vê aqui que a cruz é a garantia definitiva de que Deus não nos abandonará. Ele não abandonará seu povo. O Pai, ele já entregou o bem mais precioso que possuía. Portanto, a ovelha
de Cristo, ela pode descansar. Se Deus não reteve o seu filho, ele não reterá nada daquilo que é necessário para conduzir seus filhos até a glória. E aí, depois de afirmar que nada faltará à ovelha, Davi começa a explicar como o pastor cuida dela. E é interessante, né, observar aqui onde esse cuidado começa. Ele não começa no trabalho, não começa com atividade, não começa com correria. Ele começa com o quê? Descanso. E aqui ele fala: ele me faz repousar em pastos verdejantes. Eu tenho certeza que o que se destacou aqui no versículo para você foram os pastos verdejantes, né? E a gente lê esse texto, de fato salta aos olhos, né? Então a gente lê esse versículo supondo que os pastos verdejantes significa apenas abundância, fartura e prosperidade, mas quem reconhece a natureza das ovelhas, como Davi conhecia, sabe que existe muito mais, algo muito mais profundo acontecendo aqui. Por quê? Porque o foco inicial do versículo não está nos pastos, está no descanso. Davi não diz primeiro, ele me leva aos pastos verdejantes. Ele diz, ele me faz repousar. Né? Então, assim, irmãos, para estudar esse salmo, eu tive que estudar também o comportamento das ovelhas. Então, eu li algumas coisas nesse sentido. E esses pastores, eles observam que as ovelhas, elas não descansam facilmente. E outra coisa, né? Eles fizeram o estudo hoje, Davi sabia, lá na antiguidade ele já sabia disso. E elas só repousam as ovelhas só repousam quando se sentem protegidas e seguras. Uma ovelha inquieta, ela permanece o quê? Sempre alerta, né? Aqueles olhinhos lá esbugalhados, né? Uma ovelha assustada continua em movimento, uma ovelha insegura não consegue descansar. E por isso que o texto, ele não diz apenas que o pastor conduz aos pastos verdejantes, ele diz, o pastor faz a ovelha repousar. E antes de alimentar, né, o pastor ele aquieta as ovelhas. Antes de fortalecer, ele desacelera. Antes de suprir, ele ensina a confiar. Então, o descanso não é consequência do pasto, né? É consequência da presença do pastor. E o descanso ele é um dos primeiros frutos da graça de Deus. Antes que o coração seja alimentado pela palavra, ele precisa abandonar a ilusão, né, de que controla tudo e aprende a confiar no pastor. Davi, ele não diz apenas que Deus oferece descanso, ele diz que ele te faz repousar. É uma ação do pastor. É Deus trabalhando, né, em uma alma inquieta. É Deus produzindo paz onde que existe o que? Ansiedade. É Deus criando confiança onde há medo. É Deus conduzindo a ovelha, para um lugar onde ela finalmente deixa de viver em estado permanente de alerta e passa a viver descansando. Muitos cristãos nunca percebem isso. Muitos crentes não percebem isso. Deus não quer apenas nos levar a um lugar. Ele quer justamente formar uma postura em nosso coração durante essa caminhada. Então, o primeiro movimento da vida cristã não é correr, andar e sair correndo ali para tudo quanto é lado. É o quê? Descansar. O pastor, ele não alimenta primeiro, ele acalma primeiro. E por quê? Porque o coração ansioso, ele pode até ouvir a palavra de Deus, mas raramente consegue absorvê-lo. Pode até ler as Escrituras, mas dificilmente é nutrido por elas enquanto continua, dominado pelo medo. Talvez seja por isso que muitos leem a Bíblia diariamente e ainda assim permanecem espiritualmente famintos. Aproximam-se das Escrituras apenas procurando uma solução rápida, para as suas aflições. Procuram o quê? Uma resposta imediata. Procuram um alívio momentâneo.
uma saída para um problema do dia, de forma assim muito rápida. Mas o Salmo 23, ele apresenta um caminho diferente. A verdadeira nutrição espiritual acontece quando Deus nos coloca em repouso, quando Ele nos leva à quietude, quando nos ensina a depender menos das nossas próprias forças e mais da sua presença. Então, irmãos, deitar-se em pastos verdejantes é uma declaração de confiança. A gente já viu isso. É a evidência de que a ovelha confia mais no pastor do que nas circunstâncias ao redor. Então, o descanso da fé, ele não nasce porque todos os problemas desaparecem. Ele nasce porque o pastor continua presente. O mundo moderno, o mundo que nós vivemos hoje, ele glorifica o cansaço. Ele louva a pressa, ele exalta a produtividade, mas o reino de Deus frequentemente começa quando o homem finalmente dá uma parada. Muitos querem o quê? Direção, mas não param para ouvir. Querem respostas, mas não descansam, né? Para ouvir. Querem a orientação, mas permanecem correndo de um lado para o outro. Querem alimento espiritual, mas nunca permanecem o tempo suficiente diante do pastor para receber isso. Onde normalmente Deus alimenta as suas ovelhas? É pela sua palavra. É na comunhão da igreja, é no culto, é no ensino das escrituras, é na escola bíblica dominical, é na célula, não é? Nos meios de graça que Deus mesmo estabeleceu. O problema é que muitas vezes pedimos a direção de Deus, mas negligenciamos exatamente os lugares onde Ele prometeu falar conosco. A gente desgarra. Então é justamente aqui que Cristo aparece com toda a beleza do Evangelho. O pastor, né, do Salmo 23 é o mesmo que diz em Mateus 11, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então Jesus não não oferece apenas informações para os cansados, né? Ele oferece o quê? O descanso. O descanso das ovelhas não está nos pastos verdejantes, está no pastor. Ele está nas circunstâncias. A paz das ovelhas não está nas circunstâncias, está em Cristo. Então, por isso, muitas vezes Deus nos faz repousar por caminhos que jamais escolheríamos. Às vezes através de uma enfermidade, às vezes através de uma perda, às vezes através de uma porta fechada, às vezes através de uma crise que interrompe os nossos planos, não porque Ele tenha nos abandonados, mas porque Ele está nos ensinando a descansar, a parar. Então, há pessoas que só diminuíram o ritmo depois de um burnout. Outras só reaprenderam a depender de Deus quando os seus próprios recursos chegaram no limite. Então, aí eu faço a pergunta para os irmãos: quantas vezes Deus já tentou te desacelerar? Quantas vezes removeu sua sensação de controle para que você aprendesse a confiar? Quantas vezes Deus fechou portas, não para te punir, né, mas para te proteger? Quantas vezes permitiu o esgotamento dos seus próprios recursos para que você voltasse aos olhos para o pastor? Tudo isso pode estar incluído numa pequena frase: Ele te faz repousar. E quando finalmente descansamos, os pastos verdejantes deixam de ser apenas uma figura bonita, né? Tornam-se uma realidade espiritual, porque quando passamos a ouvir e a descansar no Senhor, as Escrituras elas passam efetivamente a nos alimentar. As promessas de Deus passam a nos sustentar. A verdade passa de fato a nos fortalecer. O que antes parecia texto comum, né, na Bíblia, torna-se um alimento real. O que antes parecia apenas conhecimento, torna-se o quê? Comunhão. Porque agora o coração está quieto, está pronto para ouvir a voz do pastor.
E somente uma alma aquietada pelo pastor consegue alimentar-se plenamente daquilo que Deus preparou para ela. Irmãos, eu vim com duas estratégias aqui, tá? Uma no sentido de que até onde eu gostaria de ir, e a outra até onde o tempo deixar. Então, eu vou continuar mais um pouquinho, já finaliza, porque alguns irmãos já estão me olhando aqui como se estivessem diante do vale da sombra da morte, tá? Mas eu vou seguir aqui, porque eu preciso seguir um pouquinho aqui e concluir, tá bom? Então, aqui ele diz assim, ó, guia-me mansamente às águas tranquilas. As águas tranquilas que o Salmo 23 descreve não são apenas um cenário bucólico, né? Bonito, elas revelam algo precioso sobre o caráter do pastor. O pastor ele não leva as ovelhas a qualquer lugar, né, para beber. Ele conduz, né, as ovelhas a águas seguras, onde podem saciar aqui a sua sede sem medo. O foco do texto ele não está apenas na água. De novo, não está na água. Está na forma como o pastor conduz. Os irmãos compreendem aqui a ótica? Então, Davi diz, guia-me mansamente, quer dizer que Deus ele não arrasta, Deus não empurra, Deus o que ele faz, ele não conduz as suas ovelhas pelo medo, ele guia. E existe aqui um cuidado divino que muitos não percebem, muitos esquecem. O mesmo Deus que governa o universo, é o Deus que sabe lidar com a fragilidade das suas ovelhas. Então, muitos querem que Deus apenas lhe mostre o destino, mas Deus está mais interessado em formar o coração, né, o nosso coração, durante essa caminhada. E isso muda tudo, porque frequentemente queremos respostas rápidas, frequentemente queremos decisões imediatas, frequentemente nós precisamos ali e exigimos soluções urgentes, mas Deus não trabalha dessa maneira. Ele não vai correr porque a gente quer correr. Ele não vai se desesperar porque a gente está desesperado. Ele não vai se apressar porque nós nos apressamos. O pastor continua caminhando no ritmo perfeito do seu saber, da sua sabedoria. Então, as águas tranquilas aqui, elas falam da provisão e do cuidado do pastor. Elas representam o descanso, elas representam o sustento, representam o refrigério e que Deus oferece aqui para o seu povo. E é à luz de toda a Escritura que podemos enxergar aqui uma imagem daquilo que Deus usa para alimentar as nossas almas, ou seja, a sua presença, a sua palavra, a sua comunhão conosco. Então, observe que aqui há algo importante. O problema nem sempre é a falta de provisão de Deus. Muitas vezes o problema é a nossa inquietação, é a inquietação da ovelha. Então, há crentes cercados pelas promessas de Deus, cercados pela palavra de Deus, cercados pela graça de Deus, mas incapazes de desfrutar de tudo isso porque vivem dominados pela inquietação, pela ansiedade, né? E o pastor ele já providenciou as águas, mas a alma agitada muitas vezes não consegue parar para beber, né, dessa água. Porque muitas vezes a gente vê ali a Bíblia aberta na mesa, o culto acontece toda semana, a oração está disponível, mas uma mente dominada pela inquietação, pela ansiedade, ela corre tanto que não consegue desfrutar daquilo que Deus já colocou diante dela. E por isso Davi não diz que encontrou as águas, ele diz que ele foi guiado até elas, né? Não foi a sua habilidade, não foi sua inteligência, não foi a sua força, foi a liderança do pastor. Foi a liderança do pastor. E essa continua sendo a experiência real e vívida do povo de Deus. Então, nós chegamos nos lugares de refrigério não porque nós somos bons, né? Não porque nós somos inteligentes, né? Mas porque seguimos a voz daquele que conhece o caminho. E talvez seja por isso que muitos continuam exaustos,
Querem a direção, mas não param para ouvir. Querem as respostas, mas não descansam. Querem paz, mas continuam correndo à frente do pastor. Mas o Senhor continua guiando mansamente. Ele continua nos guiando mansamente. E somente quem aprende a caminhar no ritmo do pastor consegue beber das águas que ele preparou. E ele faz em nós aqui uma cirurgia espiritual, quando ele refrigera as nossas almas. Porque Davi chega ao centro da experiência espiritual aqui da ovelha. E reparem no ritmo de Deus. O pastor ele primeiro aquieta no versículo 2, porque uma ovelha agitada e fraca não consegue caminhar. Mas ele não nos deixa deitados ali para sempre. Ele nos conserta, ele refrigera, ele repara, né? Então ele nos coloca novamente de pé para que a gente consiga marchar. E ele não diz, refrigera as minhas circunstâncias. Ele não diz, refrigera as minhas finanças. Ele não diz, refrigera os meus problemas. Ele diz, refrigera a minha alma. E a expressão utilizada por Davi possui a ideia de restaurar, trazer de volta, de renovar, reconduzir tudo aquilo que se desviou ou enfraqueceu. Então, aqui, irmãos, não há apenas conforto, há uma intervenção divina nas nossas vidas. Não é apenas Deus aliviando o sofrimento, é Deus restaurando aquilo que estava quebrado. E é exatamente aqui que muitos tropeçam, porque a gente quer que Deus mude a situação, mas o que Deus quer mudar mesmo é o nosso coração, né? E o Salmo 23, ele não apresenta apenas um Deus que organiza o mundo ao nosso redor. Ele apresenta um pastor, um Deus que organiza o mundo dentro de nós, né? E isso é uma verdade que muitos não gostam de admitir, é que a nossa alma cansa. A nossa alma verdadeiramente cansa. A nossa alma adoece. A nossa alma se desvia. A nossa alma se desgarra do pastor. A nossa alma carrega feridas que muitas vezes ninguém vê. Então, a nossa alma ela se desgasta quando muitas vezes a gente tenta aqui sustentar ali a nossa família, a gente sofre as pressões aqui do trabalho, né? A gente carrega medos, né, sobre o futuro, a gente carrega decepções, né, das nossas vidas que não foram tratadas, e sem perceber, o nosso coração continua funcionando, né, por obrigação, enquanto a alma ela está exausta, tentando ser forte, né, por tanto tempo que esquece de descansar em Deus. Então, por isso que Davi fala, refrigera a minha alma. Não é eu restauro a minha alma, o Senhor refrigera a minha alma, né? Então, tudo isso nasce não apenas, não nasce do esforço humano, é um resultado, né, da obra do pastor nas nossas vidas. E só ele encontra a alma caída, só ele alcança a alma que está ferida, só ele alcança, só ele que toca aquilo que ninguém mais pode alcançar. O pastor citou aqui o Salmo no início. Só Deus consegue alcançar o fundo do nosso coração e trazer o verdadeiro refrigério. Mas para isso você precisa se render ao pastor, né? Porque Deus, ele não vai distrair, ele cura. Talvez seja exatamente aqui que alguns de nós se encontram. Porque muitas vezes nós continuamos vindo na igreja, nós continuamos servindo, continuamos orando, continuamos tentando, vivendo ali esse gerúndio da nossa vida, mas por dentro algo enfraqueceu. A alegria diminuiu, a esperança se tornou distante, a sensibilidade espiritual foi se apagando, a alma está cansada, mas o pastor continua dizendo, deixe-me restaurar aquilo que você perdeu.
Então, esse é o grande chamado desse salmo. E mesmo o pastor que conduz as águas tranquilas é o pastor que restaura a alma. Ele não apenas acalma o exterior, ele acalma o que? O interior. Ele devolve vida. E quando olhamos para Cristo, nós vemos essa promessa cumprida de forma perfeita, porque Jesus ele não veio apenas perdoar os pecadores, ele veio buscar, ele veio restaurar, ele veio tratar, né, a ovelha que estava perdida. Ele veio curar os quebrantados de coração, ele veio chamar os cansados e sobrecarregados, ele veio fazer nova todas as coisas nas nossas vidas. Por isso, irmãos, quando Deus refrigera a alma, tudo volta a viver. A esperança revive, a nossa esperança revive. A alegria retorna, a fé se fortalece, o amor é renovado, a comunhão é restaurada, a alegria da oração volta, o prazer de ler a Bíblia volta, o desejo de congregar volta, tudo volta. Mas precisamos nos render. Refrigera a minha alma, esse é um milagre contínuo, sem o qual nenhum cristão pode viver sem. Então, se você não acredita em milagre, isso é um milagre. Então, para concluir, né, até aqui a gente viu algo interessante, né, e importante, que Davi ele ainda não falou de vale, não falou de inimigo, não falou de mesa preparada, ele não falou da casa do Senhor, mas algo fundamental já aconteceu aqui, que a ovelha encontrou o seu pastor. E ela aprendeu que não pertence a si mesma, aprendeu que a sua provisão vem do Senhor, que seu descanso vem do pastor, que sua restauração vem do pastor. Talvez esta seja a maior necessidade de muitos de nós hoje, né? Não precisamos primeiro de respostas, não precisamos primeiro de soluções, não precisamos primeiro de controle. A gente precisa primeiro do pastor. Precisamos nos render ao pastor. Porque quando o pastor está presente, a nossa alma encontra descanso. Quando o pastor ele está presente, nós encontramos a verdadeira direção. Quando o pastor está presente, nós encontramos a restauração. E quando o pastor é Cristo, a ovelha pode finalmente descansar. Não é youtuber, não é influenciador, não é político. É Cristo, o verdadeiro pastor. E o Salmo 23 começa com uma rendição. O Senhor é o meu pastor. E talvez essa seja a pergunta que esse texto deixa diante de nós hoje, para que a gente medite sempre. Quem está conduzindo a sua vida? É você mesmo ou é o pastor? Porque a segurança da ovelha nunca esteve na força da ovelha, sempre esteve na fidelidade do pastor. Então, irmãos, quem é o seu pastor? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que essa seja a verdade nas nossas vidas. Amém? Então vamos orar. Pai querido, nós queremos te pedir perdão, ó Pai, porque tantas vezes nos desgarramos, tantas vezes nos desviamos dos caminhos que o Senhor traça para nós, ó Pai. Que possamos a cada dia, Senhor Deus, sempre estar atentos à voz do pastor. Que em nome de Jesus Cristo, ó Pai, o Senhor possa tirar de nós, do nosso coração, tudo aquilo que impede-nos, Senhor Deus, de ouvirmos a sua voz, ó Pai. Que impede-nos, ó Deus, que não conseguimos de fato viver nos teus caminhos, de não nos submetermos a Ti, de não conseguir beber, ó Pai, das suas águas, Senhor Deus. De fato, ó Pai, de não conseguir ouvir a sua voz. Que em nome de Jesus Cristo, ó Pai, o Senhor possa nos abençoar nesse sentido, nos conceder a graça, né, do teu quebrantamento sobre as nossas vidas. Que possamos, ó Pai, sempre confiar em Ti diante de todas as nossas dificuldades, ó Pai.
que nós possamos, Senhor Deus, de tudo que aquilo que acontece conosco, saibamos de fato encontrar aqui a sua voz, de fato viver aquilo que o Senhor tem para nós como direcionamento do pastor. Ensina-nos, Senhor, a descansar diante das dificuldades. Ensina-nos, Senhor, a nos acalmar. Ensina-nos, Senhor, de fato, a não negligenciar a sua voz. Ensina-nos, Senhor Deus, de fato, a vivermos o caminho perfeito que o pastor tem para que nós sigamos. Abençoe, ó Pai, as nossas vidas. Em nome de Jesus é que oramos e agradecemos. Amém, Pai. Glória ao Senhor. Chama a equipe de louvor aqui. Mara, foi gravado, né? Foi gravado, né? Gravou, né? Para você, essa é uma palavra para você ouvir depois. Parar, ouvir mais um pouco, parar, ouvir mais um pouco. Então, algumas coisas ficaram para mim, né? E realmente, às vezes a gente fala, Senhor, acalma, muda as situações, e Deus está falando assim, e o salmista fala, né? Refrigera a minha alma. Não é o que está ao redor, mas é a minha alma. Então, isso muda algumas perspectivas em nós, né? Muda algumas coisas, alguns sentimentos e tal, e a gente precisa aprender isso, né? Refrigera a minha alma, não o que está ao meu redor. Esse é o desafio para a nossa vida. Amém? Que Deus nos abençoe. Lembrando, temos um café, como sempre, já provei o café. Podem tomar, o cafezinho tá bom, tá ótimo, só que tomar rápido, porque está esfriando. Não dá tempo. Você vai tomar, no finalzinho já está frio já. Então, toma rápido o café para esquentar o peito e aguentar. Nós voltamos para cá que temos a nossa aula de escola dominical. Hoje, nós não teremos a classe discipulado e nem a classe aqui com o Marcelo. Será o Ministério de Família. Vai nos trazer a palavra hoje com a Daniela e o Denis. O Denis veio preparado aí hoje também, né? Para ajudar aí. Então, logo depois do nosso cafezinho, temos a nossa escola dominical aqui. Amém? Vamos colocar em pé. Lembrando os irmãos que terça-feira temos célula. Temos célula na minha casa, são todos convidados. Estamos refletindo um pouquinho a respeito da fé. Estamos olhando ali para Hebreus capítulo 11 e na próxima terça-feira vamos conversar um pouco sobre os tipos de fé. E os tipos de fé que nós nos identificamos com a fé dos heróis da fé, e nós vamos falar um pouco sobre isso. No próximo sábado, nós temos reunião de oração, às 16 horas, na casa da nossa irmã Luísa. Sabe quem é a dona Luísa? Levanta a mão, dona Luísa. Ali, ó, dona Luísa, né? Então, vai ser lá na casa dela, e a igreja toda é convidada, né, dona Luísa? Igreja toda convidada a participar lá também, tá bom? Que Deus assim nos abençoe e nos guarde. Não posso deixar de registrar a presença do reverendo Mário Danelci. Muito bom, sempre. Deus abençoe. Então vai ter que. Aqui nós estamos que nem o seu Madruga, pode voltar outro dia, né? Quem sabe quem é o seu Madruga entendeu a piada, né? Então, que Deus assim nos abençoe. Obrigado pela visita. Pedir por irmão encerrar esse momento orando, nos levando a Deus em oração e impetrando a bênção do Senhor. Pode ser aqui? Eu estou economizando andar. Vamos orar. Bondoso Deus, queremos agradecer-te pela exortação da tua palavra. Ela nos edificou e ela nos trouxe de volta a verdade que precisamos observar na nossa caminhada aqui na face da terra. Dá a tua bênção ao teu servo, presbítero Marcelo, que gastou tempo estudando para poder nos ensinar a tua palavra aqui nesta manhã, sendo submisso como servo ao teu Santo Espírito, que o inspirou, o iluminou para nos ensinar. Agradecemos-te
este ensino. Mas mais do que isso, ó Pai, queremos te pedir que o Senhor nos ajude, nos fortaleça, para que haja em cada um de nós plena e total rendição, a fim de que o Senhor seja verdadeiramente o pastor da nossa alma. Bondoso Deus, dá a tua bênção a essa igreja, aos irmãos, agora também na escola bíblica dominical, que o foco seja a glorificação do teu nome e o aprendizado da tua vontade por intermédio da tua palavra. Nós te rogamos no nome do Senhor Jesus. E que a graça bendita do Senhor Jesus, o amor infinito do Pai e a consolação e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco desde agora e para sempre. Amém. Eu sou grato por tudo o que tenho. O tesouro maior deste mundo me foi dado com herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Acho que tá ligado, sim. Acho que deve ser a luz.